convite da liturgia da palavra, meus irmãos e irmãs, principalmente do evangelho que nós acabamos de ouvir hoje, é que nós não podemos deixar as inspirações profundas da nossa época de criança cair no esquecimento. Diz o evangelho que Zacarias, que estava mudo por não ter acreditado no ano que ele aparecera no templo de Jerusalém, Zacarias escreve, quando perguntam qual nome ele queria dar à criança, João é o seu nome. O evangelho de Lucas, que nós ouvimos, capítulo 1, versículos 57 a 66 e o versículo 80, ele é constituído de 3 partes. Primeiro, o nascimento de João Batista e a visita dos vizinhos. Diz-se que completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. 24 de junho, a igreja celebra 6 meses antes de celebrar o nascimento de Jesus, para indicar, de acordo com os dados de São Lucas, que João Batista nasceu 6 meses antes do nascimento do Filho de Deus. Diz o evangelho que os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. O Senhor foi misericordioso com Isabel. Isabel era uma mulher de idade avançada, não tinha filhos, era estéril, não podia ter filhos, mas para aquilo que é impossível para nós, para Deus torna-se uma possibilidade. E Deus agiu com misericórdia no entender dos seus parentes, amigos e vizinhos. Por isso que Isabel coloca o nome de João e Zacarias também, porque João significa Deus é misericordioso, significa Deus é favorável. Por isso que coloca o nome de João, para dizer Deus foi misericordioso para comigo e com meu marido, porque já éramos de idade avançada e não podíamos mais ter filhos. A segunda parte é a circuncisão de João Batista. No 8º dia foram circuncidar o menino. Queria dar-lhe o nome de seu pai Zacarias, mas a mãe, tomando a palavra, como vimos, diz, não, ele se chamará João. A criança recebia o nome no dia da circuncisão, isso na época para os judeus. Dar o nome do pai significava dizer que aquela criança, ela iria ter o mesmo ofício do pai, iria ser como o pai. O pai era o exemplo para ela e que ela deveria seguir o mesmo exemplo, seguir a mesma atitude do pai. E Zacarias, segundo o evangelho, era sacerdote do templo. Então João Batista, para a compreensão dos seus vizinhos e parentes, deveria também ser sacerdote, zelador das coisas de Deus na casa do Pai. Depois, a terceira parte apresenta a vida oculta de João Batista. Diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito, mas não diz mais nada, a não ser que chegou um tempo em que ele passou a anunciar a conversão, anunciar o arrependimento para a acolhida de Jesus. Diz o evangelho que ele se alimentava de gafanhotos e mel de abelhas, segundo o evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 4. Vivia a austeridade de vida, a simplicidade, a humildade. E diante do menino que estava nascendo, que havia nascido, todos se perguntavam, o que virá a ser esse menino? E Zacarias responde, no versículo 76 do capítulo 1 de Lucas, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos. Os parentes queriam que ele fosse sacerdote, mas o pai já anuncia que ele será profeta. O profeta que Jesus qualifica como o homem maior dentre todos os que nasceram de uma mulher. E João Batista é uma pessoa humilde, como nós vimos nos Atos dos Apóstolos. Estando para terminar sua missão, João declarou, eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede,
depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. E essa pessoa era Jesus, seu primo. O nascimento de uma criança, quem é pai, quem é mãe principalmente, vivencia isto, produz muita alegria. Agora é preciso cultivar a alegria sempre, para que os laços, os lares e os laços familiares permaneçam alegres, para que o casal permaneça alegre, para que a alegria do nascimento de uma criança seja uma constante na vida dos pais, na vida dos filhos. Isso aconteceu com João Batista. O seu nascimento é totalmente contagiado pela alegria. Seus vizinhos, parentes, pais, todos ficaram contentes com o nascimento de João Batista. Por isso que essa época, principalmente no nosso Nordeste, se faz estas festividades ligadas a São João Batista. Tem um fundo de verdade, que o nascimento de São João produz muita alegria. E esta alegria é expressa na nossa cultura de um povo alegre, de um povo que vivencia a sua fé na alegria. Depois que a criança nasce, que começa a andar, estudar, vem a curiosidade dos pais, curiosidade dos familiares, e às vezes se perguntam: o que essa criança vai ser quando crescer? E as crianças respondem: quero ser professor, quero ser policial, quero ser jogador de futebol, quero ser enfermeira, quero ser médico, quero ser vaqueiro, quero ser padre, quero ser freira, não é? E aí a criança, desde a sua pequena idade, já vai dando sinais daquilo que ela pretende ser no futuro. Poderíamos dizer que deve-se fazer esta pergunta sempre, para despertar em nossas crianças o desejo de enfrentar a vida com valentia, com dedicação, com esforço, buscando o melhor para si. É uma pergunta que aguça a curiosidade da criança. O que você quer ser quando crescer? Isso ajuda a criança a despertar para o mundo futuro, para não ficar preso dentro das quatro paredes de sua casa ou da sua própria escola, nem só da rua, mas já ir refletindo sobre o que vai ser no futuro, construindo o seu futuro. Lembro-me, quando eu era criança, só para citar um exemplo, perguntavam: o que você vai ser quando crescer? Eu dizia: padre, como o Padre Geraldo. Depois fui crescendo e desejei não ser mais. Na minha adolescência, no início da adolescência, não desejava mais. Mas a inocência e a inspiração de uma criança venceu o egoísmo de um adolescente. E aqui estou. O que uma criança respondia, de fato, aconteceu. Para todos nós vale essa palavra do profeta Isaías: o Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre da minha mãe ele tinha em mente o meu nome. Pare um pouco e pense: o que eu pensava ser quando eu era criança? De fato realizou? Se não realizou, não tem problema. Deus tem seus caminhos. Mas para o seu filho, que está na sua casa, que ainda é criança, quantas vezes você faz esta pergunta? Meu filho, o que você vai ser quando crescer? Vá aguçando a curiosidade do seu filho, da sua filha. Vá e não vá, de forma alguma, rechaçando as suas respostas. Porque se uma criança diz: eu quero ser padre, e o pai diz: não, você tem que ser médico, você está acabando com a esperança de uma criança. Então faça mais esta pergunta aos seus filhos, aos seus sobrinhos, aos seus afilhados, afilhadas. Faça essa pergunta. Para concluir, sejamos pessoas alegres, como crianças em seu nascimento, sendo alegria para os outros. Nunca deixe morrer a criança que um dia você já foi.